A pergunta que não quer calar: o Botafogo vai se complicar no Mundial por ter atrasado o planejamento desse ano? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. O que esperar então do Botafogo no Mundial de Clubes? O Botafogo, para mim, caiu no grupo da morte. Vai pegar Atlético de Madrid, Seattle Sounders e também o PSG, atual campeão da Champions League. E hoje o time que joga o melhor futebol do mundo, podemos dizer assim. O que eu acredito que vai acontecer com o Botafogo é que o Botafogo ele vai sofrer as consequências dentro do Mundial de não ter planejado antes esse ano. A gente viu o Textor falar que o ano iria começar depois de abril, que não precisava ter tanta pressa. O Botafogo perdeu títulos importantes no início do ano, né? Um para o Flamengo, e justamente perdeu a oportunidade de começar bem o ano por não ter pressa na hora de planejar. Jogadores que fizeram a diferença no passado saíram do elenco do Botafogo, e isso pode custar caro sim dentro do Mundial. O pós-Mundial, eu acredito que não. Por quê? O Botafogo está se reforçando e trazendo bons jogadores de verdade, né? Fechando aí com o Correia, que estava no Internacional, Arthur Cabral e outros jogadores que podem sim fazer a diferença. O Botafogo pós-Mundial, eu acredito que vai dar medo. E justamente ele vai fazer com que o Botafogo reaja bem já no segundo semestre desse ano e pós o Mundial. No Mundial, eu acredito que o Botafogo entrou numa roubada de não ter planejado antes o ano, né? E aí trazer os jogadores, fazer com que o elenco se conheça. E eu, quando paro para poder ver jogos do Botafogo, hoje a jogada do Botafogo que funciona bastante é ligação direta da defesa para o ataque. Os atacantes correm, pegam a bola, principalmente o Arthur, tentam fazer uma jogada plástica e finalizam para o gol. Sendo que esse tipo de jogada, quem fazia muito era a própria Internacional, que levou uma taca de 5-0 do PSG. Então, o PSG, na hora de estudar o Botafogo, vai perceber o seguinte: opa, esse time joga um jogo parecido ao jogo da Inter de Milão, na hora de atacar. Ligação direta, o famoso chutão lá para frente. Alguns dos jogadores que estão lá na frente vão dominar a bola, vão criar espaço, correria e tentar a finalização e tentar o gol. Me parece demais quando eu vejo o Botafogo jogar com essa jogada que a Inter de Milão faz muito. E aí o PSG, com seus 10 soldados dentro de campo mais o goleiro, eles conseguiram parar a Inter de Milão com uma jogada de marcação-pressão aonde a Inter de Milão não tinha espaço para poder fazer esse tipo de jogo. Então assim, a minha dúvida é: o PSG vai entrar com um nível tático de concentração parecido ou igual que ele teve na final da Champions League contra a Inter de Milão, que faz uma tática ofensiva parecida do Botafogo? Vai. O Botafogo vai passar dificuldade. Vai entrar desacelerado, já foi campeão da Champions League, vai entrar numa frequência muito mais baixa. Opa, o Botafogo pode encontrar sim espaços para poder fazer seu jogo. Óbvio, o Botafogo enfrenta ali dos times brasileiros, é o grupo mais difícil. É o mais difícil. São 2 duelos táticos absurdos que vão enfrentar ali o Atlético de Madrid e o PSG. Atlético de Madrid esse, que teve um ano muito ruim, e aí pode ser a chance do Atlético de Madrid conseguir alguma coisa, porque se a gente parte do princípio que os times europeus vão entrar com uma frequência muito abaixo, ganhar um Mundial de Clubes para o Atlético de Madrid é uma baita forma de melhorar o ano, podemos dizer assim, para o Atlético de Madrid de Simeone. Vai enfrentar o Seattle Sounders, que é um dos clubes que ganharam o título agora nos Estados Unidos. É um clube que tem bons jogadores, mas ainda assim o Botafogo vai ter 2 duelos muito difíceis pela frente, que vai ser o Atlético de Madrid e o PSG. PSG que sabe jogar contra um time que tem a tática parecida do Botafogo. Atlético de Madrid esse, que é um time que costuma punir muito seus adversários, né? É um time difícil de jogar contra. E aí, para mim, é a dúvida que eu tenho:
como espectador de futebol. Qual que é o nível de dedicação que os jogadores dos times europeus vão ter com o Mundial? Vai ser a mesma coisa que eles usam nos campeonatos deles? Vai ser o mesmo tipo de dedicação que ele vai ter no Mundial? Opa, vai estar todo mundo concentrado, nível de concentração alto para poder ser campeão. Beleza? Vai ser bem difícil para os times que não são da Europa, como o Botafogo, o Flamengo, os times da MLS conseguirem alguma coisa. O que significa dizer que o Botafogo ele pode passar por muita dificuldade nesse Mundial e para mim é o brasileiro que tende a sofrer mais no seu grupo. E aí a ideia é jogar por uma bola contra o PSG, jogar contra uma bola com o Atlético de Madrid e vencer o Seattle Sounders. Fazer 5 pontos ali e cruzar os dedos para no critério de desempate passar em segundo lugar. É o que eu imagino que o Botafogo deveria fazer então para poder conseguir chegar bem nesse Mundial e ter alguma chance. Porque o Botafogo ele perde muito tempo no início do ano e aí vai começar a se mexer agora para poder contratar bons jogadores que fazem a diferença. De novo, o Botafogo no Mundial tende a passar por muita dificuldade. O pós-Mundial do Botafogo eu acredito que vai ser assustador, dada as circunstâncias das contratações. O Botafogo vai começar agora a coçar o bolso, a contratar jogadores, né, a se reforçar cada vez mais agora e tende a ser um Botafogo dominante novamente. Se vai entrosar, se vai dar certo, só o tempo vai dizer. Mas que o Botafogo começa a se mexer no mercado igual se mexeu ano passado, isso é uma verdade. E aí para os clubes que são os adversários, tem que abrir o olho sim quanto o Botafogo pós-Mundial. No Mundial, eu acredito que o Botafogo pode passar sim por apuros, dada essa circunstância de ter demorado demais para poder fazer assim o planejamento desse ano. Isso pode custar caro sim no Mundial. O que você acha? Será que o Botafogo demorou demais para poder fazer o planejamento desse ano ou não? O Botafogo vai conseguir assim passar por essa fase e conseguir bons resultados dentro do Mundial. Eu acredito que vai ser bem difícil o Botafogo conseguir alguma coisa dentro desse Mundial, pelos desafios contra 2 europeus e um time dos Estados Unidos. A ideia é empate contra os 2 europeus e vencer o time americano, o Seattle Sounders. Conseguir esse resultado, 5 pontos, cruzar os dedos para poder ficar algum europeu de fora. Qual que é a sua opinião? Será que o Botafogo vai passar? Você, botafoguense, concorda comigo? O Textor e quem está junto com ele demorou demais na hora de fazer o planejamento desse ano, contratação, gestão de elenco e trazer novos reforços logo no início do ano para poder conseguir repor Luiz Henrique, Almada e companhia? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que assim que você comentar eu irei te responder.